Olha só, tudo na vida tem um começo, né? Tudo tem um começo. Fim? Não existe o fim, existe transformação. Já pensou nisso? Você já pensou que não existe o fim, nem o fim da vida? Não existe. Existe transformações. Findei um trabalho, eu finalizei isso. Não, você transformou, chegou àquele período que precisa passar para uma fase nova. Não existe o fim do dia, existe a transformação de um dia no outro. Não é? Não existe o fim do ano, existe a transformação de um ano no outro. É que a gente já acostumou, né? Não, é fim desse ciclo. Mas o fim do ciclo é oportunidade do renascimento do novo. Então tudo é transformação. Hoje nós vamos abordar isso, como tudo começou. Fique aqui, pois eu acredito que isso vai te trazer uma forma de enxergar a vida diferente. Fica aqui. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você está aqui. Eu vou te perguntar, como tudo começou, você sabe? Mas do que você está falando, cara? O que começou? Ué, tudo em sua vida tem um começo. E como começou? Facilidade? Foi fácil começar? Não, né? Todo começo é difícil. Tudo no início é difícil. E se nós desistirmos porque há dificuldade, nunca iremos construir nada. Mas nada mesmo. Então não desanime. E eu digo mais, quando mais dificultoso é, porque terá melhores resultados. Claro que é. Observe, faça uma comparação na vida. Aquilo que é fácil, como diz popularmente, fácil vem, fácil vai. Mas aquilo que é penoso, que é dificultoso, que requer de você mais empenho, com certeza terá muito mais resultado. É o caso do Templo Espiritual Maria Santíssima. Olha, foi de fato uma jornada de superação. Hoje, dia 17 de maio, amanhã essa casa completa 25 anos. E como foi a sua trajetória? Você sabe? Não fora nada, mas nada fácil. De fato, fora uma jornada de superação. Então, nada melhor do que ouvirmos o dirigente desta casa contando, né, na visão dele, de todo esse trabalho que essa casa vem realizando. Bem, vamos fazer então a nossa oração e vamos ouvir esse irmão espiritual, Gilberto Rissato, mas antes sempre uma oração, né? Fundamental, que nunca esqueçamos de elevar o pensamento a Deus, de elevar o pensamento a Maria Santíssima, de elevar o pensamento para que não nos falte capacidade administradora da vida. E a prece, ela nos ajuda a administrar melhor tudo que pensamos, tudo que sentimos e tudo que fazemos. Então vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança,
a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma um espelho onde se refletirá a vossa eterna e pura imagem. Que assim seja. Amém, amém, amém. Que de fato possamos realmente ter a caridade pura em nossos corações. Que tenhamos humildade para ampliar a nossa sabedoria. Mas a sabedoria espiritual, não é? Não a sabedoria, não a inteligência humana, mas a sabedoria da alma. É o que nós desejamos. Bem, então vamos ouvir então o relato do dirigente material desta casa sobre como é complexo administrar uma casa espiritual e a sua jornada, como tudo começou. Nós nunca nos achamos aquilo que as pessoas dizem, né? Nunca. E assim como, né, o Bezerra de Menezes, né, ao receber um livro, né, despertou para a missão, né, junto ao Espiritismo no Brasil. Do mesmo jeito, né, que Chico Xavier, né, foi orientado lá por aquele casal sobre a mediunidade dele, sobre o trabalho que ele estava ali iniciando, depois da aproximação de Emmanuel também, né? E assim foram todos os médiuns que nunca se acharam, né, que fossem, né, cumprir, né, tamanho trabalho, né? Porque quando Emmanuel falou para o Chico, ó, nós temos uma centena de livros, né? O Chico não falou assim que não dava para fazer. Falou, mas como é que nós vamos fazer? Falei, que dinheiro nem para papel e lápis eu tenho. Da mesma forma, quando o doutor Adolfo Schultz, né, no dia 18 de maio, às 9 horas da noite, falou para nós que era para começar o trabalho espiritual, nós ficamos pensando, mas como que nós vamos fazer alguma coisa, né? Como que vamos fazer um trabalho sem a mínima condição de nada? Tínhamos dinheiro para absolutamente nada, né? Era apenas sobrevivência, né? Lutando para a sobrevivência com dificuldade. Aí vem um espírito e fala, olha, não se preocupe, apenas dedique-se à mediunidade. Tá bem. Nos dedicamos à mediunidade a partir de ali. Começamos a fazer os atendimentos em casa. Primeiro, sempre, né, a família, né? A família, os amigos mais íntimos, né? Que nós falamos, olha, doutor Adolfo Schultz, ele nos orientou que começássemos ou recomeçássemos o trabalho espiritual. E assim, nós marcamos as reuniões que eram quinzenais, aos sábados à tarde. Então, como não tinha assim, muito espaço, conforme as pessoas abriam suas casas, né? A Edna, o Parmegiani, o Alziro,
Alzira Gotardi, a Vanilda, né, que abriram as portas para nós, ao seu Domingos Bolso, né, com a dona Neide lá em Santo André. Aí depois também teve a dona, a mãe do Parmegiani, Elvira. a dona Elvira também nos convidou. Lá em Santo André também. Aí nós íamos aos hospitais, né, fazer o atendimento, incorporávamos dentro do hospital, escondido de todo mundo para poder atender as pessoas. Em São Caetano, dona Elvira. Ali em São Caetano, né, dona Elvira. E assim nós fomos fazendo. Depois nós fomos ali na Vision, né, que era uma empresa ali que também nos ajudou, né, a Vision cedeu espaço para todos nós. Aí depois foram se aproximando as pessoas, nós alugamos uma casinha aqui na Rua Javaés. Aqui naquela casinha começamos o trabalho espiritual. E falou, graças a Deus, agora já temos um local, temos um endereço. Foi o primeiro endereço fixo do Templo Maria Santíssima. E aquela história, né? Como já tínhamos o endereço e nós fomos em muitas casas espirituais, e ali as pessoas foram se aproximando, e aí uma das pessoas, um dos amigos nossos, falou assim, olha, e se a gente for no rádio? Rádio? Vamos alugar um horário no rádio. Então nós começamos ali na Rádio Mundial. Era os sábados, eram 30 minutos no sábado, das 8 às 8h30, né? Das 19h30 às 20 horas, isso a Edna lembrou. E ali nós começamos a ir, né? Nós fomos lá na rádio. Aí a primeira coisa que aconteceu foi a manifestação de Dom Carlos Ramires. Abriu-se o programa, falou que se quisesse perguntar, as pessoas foram perguntando. E assim iniciou-se esse processo de propagação. Aí os atendimentos passaram a ser todos os sábados, aqui na casa. Quem atendia era Dom Carlos Ramires, era o doutor Adolfo Schultz. Aí aos poucos, né, os médiuns foram se aproximando, foram sendo chamados pela espiritualidade, esse compromisso. Eu sei que em pouco tempo, né, o espaço ali daquela casa ficou muitíssimo pequeno, nós derrubamos algumas paredes ali dentro da casa para criar um mini salão. Essa é a história do templo, dessa casa que vocês estão aqui acompanhando, tá? E aí chegou-se um momento, né, que não cabia mais gente lá dentro. Aí um grupo de conselheiros falou assim, olha, a gente vai ter que mudar. Mas mudar para onde, né? Aí surgiu ali uma oportunidade ali na Rua General Flores. Onde nós começamos, né, a ampliar o trabalho. Foi em maio, dia 10 de janeiro 2004. De 2004, que nós inauguramos lá, atendimento espiritual, onde estavam lá, né, Dom Carlos Ramires, Esmeralda, Sarita, seguindo a Sarita, né, que estava atendendo lá também. E para nós foi um susto, né, porque nós saímos de uma casinha tão pequena, e aquele salão era gigantesco, né? Eu falei, meu Deus. Ô, Gilberto, deixa eu dar um depoimento rápido. Porque nesse dia, eu lembro que a gente estava nessa casa pequena, né? E Dom Carlos Ramires disse que no primeiro dia dessa nova casa, dessa nova sede, que era um salão. Saímos de uma casa e fomos para um salão. E ele disse, nesse primeiro dia, essa casa vai estar cheia, não vai ter lugar para todo mundo. Eu, em particular, eu falei, não é possível. Não acreditei, gente. De verdade, eu não acreditei. Mas no dia da inauguração, a casa estava abarrotada de gente. E ele avisou, nós estamos segurando as pessoas, porque não tinha espaço físico mesmo. Então, quanto mais essa casa cresce, mais a espiritualidade abre as portas para que mais pessoas possam receber esse grande trabalho do mundo espiritual. Tá aí, isso aí, General Flores 366. Esse local aí onde nós começamos todo esse trabalho de ampliação. Olha lá. Ali o Parmegiani.
Fizemos um Fotos grande antigas, mutirão. ó. Isso aí era o salão, olha quantas marcas tinham. Temos Só 18 ambulatório, marcas. né? Criamos um ambulatório ali. Olha lá. Olha aí eu de cabelo preto. Tá vendo? Já tive cabelo preto, gente. Assim começou o trabalho espiritual da casa. 10 de janeiro de 2004. 10 de janeiro de 2004. Eu lembro de quando cada um dos médiuns, né, quando chegaram ali, todos assim meio ressabiados, né, como chegam os médiuns, né? Hoje um dia, né, o Gilson Pimentel vai contar a história da aproximação dele, né? Eu conheci o Gilson há muito tempo, né? Muito tempo. Conheci o Júlio Jesus também. Assim começou o trabalho espiritual. Depois nós começamos com um programa de rádio, né, na Rádio Trianon, todo dia. Antigamente era madrugada toda, era da meia-noite às 6 da manhã, às 5 da manhã, todos os dias. E aí a casa foi se constituindo, né, como ela o é hoje, né? Muitas pessoas saíram, muitas novas pessoas chegaram e assim por diante. Poxa, Gilberto Rissato, muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Olha, em particular, eu sou muito, mas muito grato a esta casa. Muito grato a Maria Santíssima. Muito grato a Adolfo Schutz, a Bezerra de Menezes. Muito grato à espiritualidade, mas também muito grato a esse irmão, que não é fácil. Nós estamos aí com esse irmão já há algumas décadas, ao lado desse amigo, e sabemos o quanto é difícil manter uma obra como essa, que deseja apenas fazer o bem. A perseguição, a calúnia, a maledicência é muito grande, muito grande. Mas a persistência de quem acredita na espiritualidade faz com que tudo seja vencido. Eu dei o meu depoimento aí. De fato, eu sou uma pessoa mais racional, então eu procuro, dentro da racionalidade, enxergar. Eu procuro desenvolver a minha sensibilidade dentro da racionalidade. E aí eu contei esse depoimento, pois realmente não imaginava que essa casa estaria cheia no dia da inauguração de um espaço grande. Mas hoje eu entendo claramente de que quem conduz as pessoas dentro das casas religiosas, dentro da casa espiritual Maria Santíssima, de fato é a espiritualidade. Então, se a casa tem um espaço maior, a espiritualidade vai trazendo mais pessoas para que elas se beneficiem, para que elas sejam assistidas. Agora, para que essa casa cresça, as pessoas que já estão nela, recebendo dela, têm que ter, no mínimo, um sentimento de gratidão, não é isso? E poder compartilhar o que já recebeu, ajudando a casa a crescer. É assim que eu vejo e assim que eu fiz, pois essa casa me acolheu e hoje eu dedico a minha vida a ajudar da forma que eu posso outras pessoas a serem beneficiadas. Então eu convido a você, ajude esta casa. Esta casa tem sim a pretensão de levar essa espiritualidade ao mundo. Claro, não temos que pensar pequeno não. Eu gosto muito de um poema chamado A Vitória da Vida, de Bastos Tigre, que diz assim, ó: pobre de ti se pensa ser vencido. Tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crer, tua descrença te esmaga-te de vez. Quem imagina perder, perdido está. Quem não confia em si, marcha para trás. A vitória é o querer arquipotente, é a decisão firmada em sua mente. Então, meu irmão, é preciso pensar grande sim. É preciso confiar, ter confiança própria.
Bem, obrigado mais uma vez ao Gilberto Rissato, obrigado a você que nos acolhe também no seu coração, na sua mente, na sua casa. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Amanhã, aniversário da casa, faremos aqui uma transmissão ao vivo, a partir das 15 horas, para que façamos essa festa de fé, essa confraternização de aniversário de 25 anos da casa juntos. Garanto que você vai gostar. Fica conosco. Livro dos Espíritos. A pergunta que Allan Kardec fez está na questão 719. E é a seguinte: é errado querer viver bem? E aí? É errado querer viver bem? Não. Querer bem-estar é natural. O erro é estar em exagero ou prejudicar outras pessoas para conseguir isso. E aí sim é errado. Tem gente que para viver bem não está nem aí de fazer o mal, mas não sabe ela que viver bem é fazer o bem. Viver bem é fazer o bem. Não tem satisfação, não tem prazer maior do que você saber que a sua vida é útil a outras vidas. Pergunta para as mães: estou mentindo, mãe? Estou mentindo? Diga aí, não é satisfatório você servir os seus filhos? Não é satisfatório você fazer algo para o teu filho? Eu não sou mãe, mas eu sou pai. Eu sei que o amor de mãe é maior. Eu sei disso, eu sei. Mas eu sei que eu amo meu filho e tudo que eu posso fazer por ele, faço. E não espero nenhum obrigado, porque eu faço por amor aquele ser que Deus me confiou como filho. Bem, Paulo de Moraes, esse meu irmão que está conosco também aí há tanto tempo, né, Paulo? Vamos lá, Paulo, é com você, segunda parte de Conhecendo os Apóstolos, Mateus. Paulo. Conforme eu prometi no último programa, nós vamos dar continuidade aqui à vida do apóstolo Mateus. Esse que faz a abertura do cânon sagrado do Novo Testamento. Evangelho de Jesus segundo Mateus. E novamente frisando, Evangelho é de Jesus, tá? Não é de Mateus. Mas sobre Mateus, vamos falar mais um pouco. A narrativa de Mateus nos diz que Jesus se aproximou deste improvável discípulo quando estava sentado na coletoria. Jesus simplesmente ordenou a Mateus: segue-me. Ele deixou o seu trabalho para seguir o mestre. E cá entre nós, hein? Se Jesus falar para cada um de nós assim: segue-me, será que nós não vamos parar tudo que nós estivermos fazendo para segui-lo? Evidentemente, Mateus era um homem rico, porque ele deu um banquete em sua própria casa em homenagem a Jesus. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. O simples fato de Mateus possuir casa própria indica que era mais rico do que o publicano típico. Por causa da natureza de seu trabalho, temos certeza que Mateus sabia ler e escrever. Os documentos de papiro relacionados com impostos, datados de cerca de 100 depois do Cristo, indicam que os publicanos eram muito eficientes em matéria de cálculos. Mateus pode ter tido algum grau de parentesco com o discípulo Tiago, visto que se diz de cada um deles ser filho de Alfeu. Ou simplesmente, os pais de ambos têm o mesmo nome.
De todos os evangelistas, Mateus tem sido provavelmente o de maior influência. A literatura cristã do segundo século faz mais citações da narrativa de Mateus do que de qualquer outro. Os pais da igreja colocaram Mateus no começo do cânon do Novo Testamento, provavelmente por causa do significado que lhes atribuíram. O relato de Mateus atesta a Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Acentua que Jesus era o Messias prometido. Por isso que, lendo Mateus, de vez em quando a gente se depara com citações ou referências ao Antigo Testamento. Não se sabe o que aconteceu com Mateus depois do dia de Pentecostes. Uma informação fornecida por John Foxe declara que ele passou seus últimos anos pregando na Pártia e na Etiópia e que foi martirizado na cidade Nadabá em 60 depois do Cristo. Contudo, essa informação não é totalmente digna de confiança. Com um perfil comunicador, Mateus tinha bons relacionamentos. Foi um grande contribuinte financeiro do grupo pela sua generosidade. Tinha qualidades de manter com facilidade uma comunicação harmoniosa com todos. Buscava a aceitação social e tinha o reconhecimento dos demais. A Igreja Ocidental o alista entre os mártires. O dia 21 de setembro marca a data da sua celebração. Bom, hoje nós conhecemos aí um pouco a respeito de Mateus, esse que teve o seu nome associado mais diretamente, um dos 4 mais associados diretamente à narrativa evangélica. Mateus é, assim, o mais citado entre as narrativas evangélicas. Isso até hoje. Um fraternal abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado mesmo. Vou reforçar aqui o convite. Amanhã estaremos juntos no aniversário desta casa, 3 horas da tarde. Você é o nosso convidado. Você pertence à família TENS, Templo Espiritual Maria Santíssima. Então esteja conosco. E digo mais, quanto mais juntos no propósito em comum estivermos, maior será a quantidade de pessoas beneficiadas. Quanto mais pessoas esclarecidas espiritualmente, melhor se torna a vida. Melhor se torna a vida. Imagina se toda a humanidade tivesse a consciência das leis de Deus, como a de ação e reação, como a lei da reencarnação. Se toda a humanidade tivesse consciência que o mal que se faz, meu Deus, é o mal que se vive. Ninguém em sã consciência põe a mão no fogo. Ninguém. Pois a queimadura dói. Com essa consciência, ninguém faria o mal, porque sabe que fazer o mal dói. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos compartilhar esse conhecimento para que as pessoas não sintam tantas dores pela ignorância de fazer o mal. Eu convido a você, ajude esta casa, ajude esta casa. Ela não quer ser melhor que outras casas, não. Ela quer apenas trazer a sua contribuição para a humanidade. Então ajude esta casa. A gente está assim com um projeto aí de ampliar fisicamente a casa, para que a casa possa acolher mais pessoas. Amanhã é aniversário dela. Se você puder e desejar,
dar um presente a esta casa, ajude. Ajude esta casa com o que você puder. Com o que você puder. Eu te agradeço de antemão. Ó, meu forte abraço. Meu forte abraço. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.